Vamos voltar, né, gente, a live agora. Infelizmente teve alguns problemas técnicos. Tudo caiu para todo mundo, a conexão com o Meet, enfim. Mas coloquem lá o nomezinho de vocês no comentário direitinho. E a gente vai reiniciar, ok? Voltar a apresentação para vocês. Se vazou, dá para fechar o... Por favor. Fechar o áudio. Isso. Tá, gente? Só para manter meu áudio aberto, senão vai dar retorno e vai ficar complicadinho, ok? Depois a gente comenta direitinho sobre esse áudio. Vamos lá. Gente, a gente parou aqui no Agreste, tá? Com vocês. O Agreste nordestino, como eu já tinha falado, ele vai ser uma zona de transição também, com umas características um pouco de uma mata tropical, de uma floresta tropical, com características da caatinga, que a gente vai ver um detalhezinho futuramente, tá? Uma vegetação mais sertaneja, característica um pouco mais sertaneja, aquele tradicional que a gente vê um pouco do Nordeste, do que é apresentado para ser o Nordeste, tá, gente? As características delas vão oscilar, tá? Então, vão ser características mescladas tanto com essa que eu já falei, a floresta tropical, e características da caatinga, que a gente vai ver as características direitinho futuramente, principalmente quando a gente falar do sertão nordestino. A gente vai ter uma característica de agricultura, ok? Ela vai, como disse, ela vai oscilar essa questão de vegetação e também climática, tá? Então, ela vai ter uma característica mais de agricultura, principalmente nessas áreas que vão ser mais com maior índice de chuvas. E uma característica sobre a caatinga, gente. A caatinga, ela é... A caatinga, gente, ela é... Como a gente pode dizer? Ela é um bioma que ele é característico unicamente, tá, gente? Brasileiro. Só existe no Brasil, tá? A caatinga, ela vai ter uma característica bem interessante, que em certos períodos do ano ela vai ter um índice de chuva, tá? E em outros ela vai ser uma característica mais seca, com pouca chuva, pouquíssima chuva, tá? E o que significa caatinga? Tem muita gente que brinca com esse nome até, tá? Mas, gente, esse é um nome de origem tupi, indígena, e de origem mais ou menos ok? Enfim. Essa característica vai estar principalmente, gente, ela vai ter características únicas. Isso é um bioma que vai ter unicamente no nosso país. Vamos esquecer um pouquinho dessa brincadeirinha, que eu já removi a pessoa, tá? Enfim, isso é uma característica da região Nordeste. Um bioma único, que não existe em outro lugar do planeta. E o famoso sertanejo, gente, o sertão, tá? No caso, o sertão nordestino. É uma área localizada no interior da região, tá? É uma área onde ocorre predominância de um clima tropical semiárido, temperaturas são bem elevadas, as estações são definidas entre seca e chuvosa, ok? Diferente da região que a gente vive, tá? Em Santa Catarina, região sul do Brasil, aqui nós temos 4 estações, a gente está na transição, já iniciamos a primavera, tá? Então, é diferente na região. A gente tem basicamente 2 apenas estações. É uma seca, extremamente seca, e outra que a gente vai ter os períodos de chuvas, que vão ser períodos bem mais curtos, para dizer a verdade. Apresenta aonde esse período de chuva ele vai durar bem pouco, cerca de 3 meses aproximadamente, e o resto do ano ser um período mais seco. É onde se populariza, tá, o sertanejo, onde a gente tem a questão da cultura do cangaço, o sertanejo com essa roupa de couro. A gente vai entender por que essa roupa de couro, tá, tem a ver com até o próprio nome da caatinga, porque a caatinga significa em tupi mata branca ou mata espinhosa, por conta da vegetação, que são muitas
vegetações de pequeno porte, porém secas e com características de espinhos, a gente pode dizer assim. E assim, é uma região que chove pouco, tá, gente? Uma região que chove bem pouco, e isso vai dificultar bastante a questão da produção de alimentos. Isso é uma região com uma dificuldade muito grande nesse sentido, tá? Por conta disso, a gente tem se populariza, se vende muito para o mundo que o Nordeste seja o sertão apenas, mas não, é uma parte dele. Aí vai se vender a questão da pobreza, a questão da a falta de água do nordestino, que se fala, por exemplo, a gente tem a música da Asa Branca que fala sobre isso, que o João Gonzaga coloca, a questão do nordestino, o sofrimento em questão, e quando vem as chuvas e a felicidade, assim, é muito bem retratado ali na música Asa Branca. A gente vai ver futuramente, a gente vai falar também de música. Então, gente, é uma região que tem essas características. Chove pouquíssimo, ok? Um período muito longo de seca, por conta da questão climática. Vegetação de bem menor porte do que uma floresta tropical e temperaturas elevadíssimas. Região com um índice de temperaturas muito elevados, ok? E a produção, a gente vai ter econômica. A gente já viu um pouquinho, a gente não vai estar abordando a economia aqui nessa live, tá? Porque a gente já viu lá nas postagens anteriores sobre a economia de cada região. E assim, a economia que vai estar mais voltada para pecuária, pequeno porte, produção de alimentos também de um menor porte e diversificada nesse sentido. E a gente vai ter uma região que a gente vai precisar um pouco mais sofrida, por conta dessa pouca produtividade. Culturalmente extremamente rica, e por outra parte, literalmente, no caso na literatura, a questão da cultura mesmo do sertanejo. O sertanejo, não estou falando da música sertaneja, estou falando da cultura sertaneja do sertão, okay? Onde a gente vai ter todas essas imagens, questão de boiadas, as frutas típicas, essa roupa de couro característica do sertanejo também, ok? É algo da região por conta da vegetação, que isso os protege, ok? E agora a gente vai passar por uma parte, talvez, para vocês, ok? Vocês vão até se surpreender com alguns nomes que são nordestinos, que a gente passa batido, na verdade. Gente, a gente vai entrar com outras características agora, as características mais culturais do que só físicas, tá? Naturais, podemos dizer. As características naturais, como vocês viram, já tinha falado, foi um pouco mais corrido. O Nordeste, gente, por ele fazer inúmeros estados fazer parte dele, a gente vai ter uma diversidade cultural muito grande. A gente não pode dizer que o Nordeste só é o sertanejo, só é o baiano, e que a gente caracteriza muito pelo baiano, pelo o cearense, ok? Não é só esses estados, ok? São muito rotulados por essas regiões, apenas por esses estados, mas não. O Nordeste, ele é isso e muito mais, ok? Vamos pegar, a gente vai pegar aqui artistas, a gente vai falar um pouco de literatura, a gente vai falar um pouco da música, culinária, ok? E outras manifestações culturais que a gente pode estar vendo, ok? É uma região extremamente rica, é uma área territorial grande, então a diversidade também é grande culturalmente. Influência de dezenas de povos. E lembra que nós somos o país, se não uma das maiores miscigenações do planeta, ok? A gente vai ter influência no Brasil, tanto do asiático ao europeu, ao africano, ok? Então nós temos essa mistura para compor as regiões. Cada região tem suas características principais, ok? Mas todos nós somos brasileiros, tá? Nordeste, eu coloquei alguns ícones, artistas, aqui no início da imagem, mas a gente vai estar aprofundando mais com os outros, tá? A região do Nordeste é um território brasileiro que compõe, como eu já tinha falado, o estado de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe.
ok? E ela tem uma diversidade muito grande culturalmente. Cada estado desse, gente, tem suas características principais e cada região dentro do estado tem suas próprias, tá, gente? Então, dentro de um próprio estado, ok? Há uma diversidade muito grande. O Sergipe, que é um estado pequeno, tem sua diversidade interna. Okay? A gente pode dizer, de uma cidade para outra há uma diversidade cultural. Imagine pegar um estado todinho. Falar de um ícone da cultura nordestina, tá? Um ícone falando principalmente da literatura nordestina, algo que é extremamente famoso, a literatura de cordel. E o que é a literatura de cordel? A gente está vendo essa imagenzinha aqui, para vocês eu coloquei, é literalmente isso, são folhetos. Essa literatura também, ela é apresentada em outros países, países europeus, mas essa daqui é bem caracterizada pelo nordestino. A característica da literatura de cordel, geralmente esses folhetins, esses folhetos, que geralmente vêm com ilustrações, e é uma história contada de maneira de poesia, geralmente, contando sobre a região, sobre o local, principalmente o sertanejo, região do sertão, é muito caracterizado por esses literatura de cordel. Se conta uma história da seca, sobre a região no geral, o cotidiano, uma poesia de amor, são histórias românticas, romantizadas sobre a região. E ganharam esse nome literatura de cordel por conta de que elas literalmente ficam penduradas nesses cordões, nesse cordel, tá, gente? Então, vai contar histórias de heróis, como Lampião, vai falar sobre uma região, um conto de amor sobre um casal. Então, ela vai ter uma diversidade também, tá? Então, eles ficam disponibilizados nesse estilo de cordel, grampeadozinhos, colocado um pregador, um prendedor, como queiram chamar, pendurados. E a literatura de cordel, tão famosa literatura de cordel nordestina, ok? E eles são bem característicos da região de Pernambuco, Paraíba, o Ceará é bem caracterizado pela literatura de cordel. Quando eu pude viajar para o Ceará, alguns anos atrás, a gente pôde ver, e é bem fascinante, o orgulho que eles têm em cima da literatura de cordel. Ok? São histórias interessantíssimas, ok? Sobre a região, sobre a cultura deles. Então, é algo muito que valoriza a região, ok? Esses folhetins são impressos de maneira precária mesmo, ok? De maneira simples, vamos dizer, não precária, mas simples. É uma forma de ter acesso à leitura de uma maneira simples, direta, com a linguagem do povo, ok? Então, são algumas das características da literatura de cordel. O professor, talvez, de língua portuguesa seria melhor qualificado para estar falando, mas, assim, simplificando mais, seria isso, tá? E assim, gente, a literatura brasileira deve muito ao Nordeste. Entendam isso. Muito se fala e muito se tem preconceito, okay? Que o nordestino é um analfabeto, o nordestino é aquele que não sabe ler e escrever. Ah, não se tem educação. Gente, por favor. Okay? Se tem uma região que o Brasil deve muito pela literatura, é a região do Nordeste. Okay? Histórias magníficas e autores extremamente importantes para a literatura brasileira. E se a gente fosse começar a pontuar cada autor e com cada livro, obra, melhor de falar, colocar, com cada obra que cada autor tem a produzir, a importância e a relevância que tem para a cultura brasileira, a gente ia passar a tarde todinha aqui, ainda ia faltar espaço. Mas vamos lá. A gente tem alguns escritores, eu listei alguns, a gente vai apresentando mais alguns nos próximos slides. Jorge Amado, baiano, Tobias Barreto, Sergipe, Pedro Ivo, Alagoas, João Gabriel de Mello, Neto, Alagoas, Augusto dos Anjos, Paraíba, Nilson, Rio Grande do Norte. Gente, entenda uma coisa. Outra é uma curiosidade, na verdade. O Maranhão, por exemplo, já foi chamada
períodos mais antigos, de Atenas, do Brasil. Você sabe o que é Atenas? Alguém conhece a cidade de Atenas, na mitologia grega? Cidade de Atenas. Ela era o berço da sabedoria, simbolizada pela deusa grega Atena, a deusa da sabedoria. Isso mesmo, Brian. Uma cidade grega. E o grande símbolo era a sabedoria. Sabe por que o símbolo da coruja é um símbolo que remete à sabedoria? Porque é o símbolo da deusa grega Atena. E o Maranhão, okay, foi considerado a Atena brasileira por conta dos seus excelentíssimos escritores. Então, é um exemplo de quão importante a literatura, os escritores, okay, o que essas pessoas deixaram para a posteridade, essas obras magníficas foram deixadas para nós, para as futuras gerações aproveitarem. Aqui é mais ou menos de alguns também. Ferreira Goulart, Maranhão, já falecido. Na Bahia, Jorge Amado, já falei. Ariano Suassuna, Graciliano Ramos, entre outros, extremamente importantes para a literatura brasileira. Aqui, gente, nesse próximo, na verdade, aqui é uma listagem de alguns autores por estado, tá, gente? Eu não vou ler todinhos, na verdade eu não vou ler eles. Isso aqui, eu coloquei o link aqui embaixo, tá? Como vai estar disponibilizado esse material para vocês, vocês podem acessar essa página, foi de onde eu me referenciei para colocar essa listagem para vocês. Para vocês terem uma ideia. Eu só vou citar alguns, vamos pegar aqui algum. Eu já falei, Graciliano Ramos, Castro Alves, que é extremamente importante na literatura brasileira. E assim, gente, eu não vou pontuar cada um, porque senão, como eu já falei, vou estar falando a tarde toda só sobre autores. E não é só esse o intuito. O intuito é mostrar para vocês que a cultura nordestina é riquíssima, na verdade, e o quão importante esses autores são para a literatura brasileira. Peguem, escolham aleatoriamente qualquer um deles, pesquisem, olhem o quão eles são importantes para a literatura brasileira, para a nossa língua, para a nossa cultura no geral, não só para o Nordeste, mas para o Brasil todinho, o quão eles são importantes, tá? E o qual o legado fundamental. Obras que foram deixadas, são trabalhadas no Enem, são trabalhadas nas grandes universidades pelo Brasil e pelo mundo também. E quem não gosta de uma música? Assim, gente, a música, essa questão de gosto musical é eclético. Cada um tem o seu, cada um tem peculiaridade, alguns gostam mais de um estilo, outros de outro, mas o que se está na moda, alguns são mais de momento, enfim. Se deve se respeitar, na verdade. Mas bora falar um pouquinho sobre os músicos nordestinos. A gente tem centenas, dezenas de músicos nordestinos, mas são também tão importantes quanto são os escritores nordestinos da cultura. A gente tem alguns nomes aqui na tela, como Lenine, tem o Djavan, Fagner, desculpa, nosso Luiz Gonzaga, que foi extremamente importante para a música nordestina, a valorização do Nordeste, ok? A gente tem o Jair Rodrigues, Alceu Valença, a gente tem o Zé Cabaleiro, Gilberto Gil, ok? Caetano Veloso, okay? Zé Ramalho, o nosso Maluco Beleza, o Raul Seixas na hora do rock and roll, a Pitty também, no caso ela é baiana também, é nordestina. Então, gente, o Raul, o nosso Maluco Beleza do Nordeste, tá? É bem isso. Morri e não sabia, né, Brian? Mas é bem isso. Às vezes a gente desconhece e deixa de valorizar artistas. Alguns são mais atuais, alguns são nem todo mundo escuta, tem o hábito de ouvir, mas artistas que vocês já pelo menos ouviram algo. A importância que o Gilberto Gil tem para a cultura brasileira, gente. Com Caetano Veloso. E qualquer um desses que eu pontuei tem para a música popular brasileira a relevância. Não relevância apenas musicais, pessoas como Gilberto Gil, Caetano Veloso,
a influência política, enfim, a gente não vai nem discutir isso aqui. As influências, por exemplo, para gerações até hoje se baseiam, tem como influência cantores como esses. Eu, particularmente, adoro e amo de paixão estar escutando. E assim, gente, são letras magníficas, são produções magníficas. E a valorização do Nordeste sendo trabalhada também, ok? Então, vamos pensar um pouquinho. Será que o Nordeste não tem cultura? E como eu venho falando, acho que durante toda essa live, o Nordeste assim, é uma região mais rica culturalmente brasileira. Uma diversidade magnífica, belíssima. Uma região, ok? E vai mostrar para você o quão rica ela é e diversa. Okay? A gente vai aqui desde do forró ao rock and roll. Eu falei dos músicos, né? Falei um pouquinho rapidinho, bem rápido, tá, gente? A live não é para se estender tanto. Mas e dos estilos musicais característicos? Assim, o rock and roll não é nascido no Nordeste, né? A gente sabe. O rock and roll não vai nascer ali. Mas a gente tem alguns estilos que são característicos do Nordeste, tá? Principalmente as influências culturais de cada região, enfim. O chachado. Alguém já ouviu falar do chachado? É até um nome divertido de se pronunciar. Chachado. Gente, o chachado ele vai ser um ritmo, um estilo musical muito característico na região do sertão nordestino. Vocês estão vendo as vestes das pessoas como são? Muitos dos famosos cangaceiros. É uma dança, é um estilo musical muito característico dessa região. É alegre, é compassado. Vocês podem ver semelhante a formação que eles têm semelhante a uma questão de quadrilha, tá? Esse ritmo tem suas origens no sertão nordestino e é remontado com marcante da época do cangaço. Ele é muito característico dessa época. O cangaço que é uma influência cultural do Nordeste extremamente rica. O chachado ele é sinônimo de alegria, como praticamente tudo no Nordeste. Ele tem um sorriso no rosto, ok? Mas também em tempos de guerra, pois era a dança que sempre os cangaceiros, quando conquistavam sua vitória. Os cangaceiros eram características deles fazerem festejar suas vitórias, dançando e tocando o chachado. Okay? Então aí a gente tem uma base cultural a partir de um movimento que teve no Nordeste, o movimento cangaço. A gente tem um estilo musical proveniente dele. No samba de roda, professor, samba, mas o samba não é no Rio, né? O carioca que samba. Enfim, não, gente, vamos pegar aqui. O samba de roda é muito caracterizado principalmente ali na Bahia, tá, gente? O recôncavo baiano chamado. Ele é resultado de inúmeros agregamentos de ritmos de origem africana. Ok? Não diferente do samba, o carioca, na verdade. Mas ele vai ter uma movimentação, samba de roda, literalmente. Ele dançado em uma roda, ok? Ele vai ter influências, ok? Muito da religião tradicionais de matrizes africanas, tá? Também. Com suas letras, suas músicas vão ser muito influenciadas por elas, pelas raízes africanas, ok? E ele é um símbolo, hoje da região Nordeste também, principalmente da caracterização da Bahia, de Salvador. Né? E o forró? O forró foi um dos principais símbolos para a valorização do Nordeste, para a valorização cultural. Por quê? Porque ele toma uma proporção muito grande. Então, isso vai valorizar bastante a cultura do nordestino, tá, gente? Para vocês entenderem. O forró desde ali do Luiz Gonzaga, Dominguinhos, aquele forró dançado, agarradinho, ok? Ele vai ser extremamente importante para a valorização cultural do nordestino, ok? É uma característica de um estilo musical extremamente alegre, romântico, ok? E quem resiste a um forrozinho, como diz aqui a frase, é ritmo contagiante, sinônimo de tradição nordestina. O forró que vai ter ali a influência nas festas juninas. Outra coisa que eu quero frisar, as festas juninas no Nordeste,
passei pouco. As festas, as características das festas juninas no Nordeste são extremamente grandiosas, competições de quadrilha, que são os grupos que dançam, é uma característica muito bonita. Cada estado tem seus principais marcos, mas muitos são características da região Nordeste. O forró, caracterizado nessa época junina, ok? E é um marco. Vai ser, vai ser abordado. Eu posso citar um pouquinho sobre essa questão dos esportes, tá? Porque a gente vai ter também uma diversidade de esportes, fugindo aqui do forró um pouquinho, como me colocaram, essa questão dos esportes. A gente vai ter prática de esportes, na verdade. Vamos citar o futebol aqui. Vamos colocar. A gente tem grandes clubes de massa, por exemplo, Ceará, Santa Cruz. Estou pegando alguns exemplos aqui, tá, gente? São clubes importantíssimos para o futebol brasileiro, ok, de massa, uma grande torcida que movimenta multidões, ok, e é muito tradicional também. E lembrando, tá, inúmeros jogadores brasileiros são de origem nordestina, ok? A gente vai ter, por exemplo, a nossa queridíssima Marta, okay? Nossa jogadora, a nossa melhor do mundo, ok? Ela é nordestina. Isso são exemplos. Tá? Isso é um exemplo, podemos dizer. A gente tem a prática também de esportes radicais, a gente vai pegar o kitesurf ali na região litorânea, por ter praias extremamente lindas. E são algumas características. Na apresentação em si eu não peguei tanto essa questão, eu não peguei, na verdade, a questão dos esportes, tá? Até foi uma falha minha acima. Mas a gente vai estar pegando, a gente pode ter um bate-papo posteriormente também. Não, Yuri, eu já não sou do Nordeste, eu sou do Norte. A gente vai ver na próxima live, tá, gente? É uma coisa até interessante, até que o Yuri aqui nos comentários colocou. É bem interessante mesmo essa confusão com o nortista e o nordestino, tá, gente? É uma coisa que se vê muito, tá? Que fugindo um pouquinho já do forró de novo, é essa confusão, tá, gente? Nem todo mundo que é do Nordeste é baiano, é cearense, é maranhense. Não, cada um tem sua região. Não é uma questão de confusão, não se preocupa. É uma questão que vocês me lembraram de estar abordando. E é muito falado, o pessoal lá de cima. Lá de cima. Essa questão também não é uma frase que a gente gosta muito. A gente não gosta, na verdade. Tanto o nordestino quanto o nortista. Porque assim, não é uma região só. Tem suas diferenças muito grandes. São povos que se aproximam muito por serem povos acolhedores, povos, regiões muito acolhedoras, regiões que têm uma alegria em si, por si só, tá? Vai ver ali nas comidas típicas a questão das cores e sabores também. Então, são regiões que são regiões irmãs, mas não são regiões idênticas, são totalmente diferentes. Vegetação, clima, a cultura também tem suas diferenças, muito gritantes, na verdade, mas são regiões que se gosta de dizer que são regiões irmãs, que sofrem muito com esse preconceito em cima, tá? Mas bora lá voltar, que é a questão dos estilos musicais do forró. O forró serviu de muita valorização do nordestino. Ali tem simples marcantes, como o nosso querido Luiz Gonzaga, que foi um marco para... pegou um boom. O Luiz Gonzaga no seu auge, ele foi extremamente importante para a música nordestina, essa valorização. A gente tem o conhecido frevo, tá, gente? Que é outra dança, a gente pode ver que os estilos musicais, né, a alegria sempre está constante. Okay? O frevo é um ritmo, ele é, na verdade, típico mesmo de Pernambuco, tá? Ele tem o seu nascimento ali, datado em Pernambuco, e ele é muito popular no período de carnaval. Outra coisa, o carnaval no Nordeste, a questão de, o carnaval, o pessoal vai para variar, coisas do tipo. Não, gente. São movimentos culturais que tem. Por exemplo, o carnaval é de extrema importância para a economia nordestina. São milhões que são movimentados nesse período. Em muitas cidades, dependem desse movimento do carnaval, ok? Para se movimentar, para gerar lucro e dinheiro em cima disso. Então, são maneiras de se manter.
E o carnaval, falando de frevo, o carnaval do Nordeste é diferente do carnaval carioca, por exemplo, né? Carnaval em São Paulo, que são mais caracterizados. Não que se não tenha carnaval de rua em São Paulo ou Rio de Janeiro, se tem. Mas o carnaval no Nordeste ele é caracterizado principalmente com blocos de rua, ok? As ruas cheias com trio elétrico, ou grupos tradicionais caracterizados como frevo, tá, gente? A gente tem muitos grupos tradicionais, culturais, que valorizam essa cultura típica. Esses movimentos ligados ao frevo são extremamente importantes aqui nesse período, e são valorizados, reconhecidos também. Okay? É uma dança extremamente alegre e com movimentação corporal extremamente intensa. Okay? Tentem um dia dançar frevo. Okay? E o axé? Já que eu falei de carnaval, okay, o axé, a gente vai pegar mais próximo já agora, mais questão temporal um pouco mais próximo. O axé já vai estar ligado diretamente ao carnaval, tá, gente? O axé já vai ser uma principalmente no carnaval, com bandas também, de movimentação de trio elétrico, extremamente dançante, um ritmo que é nordestino, okay? É um ritmo alegre, okay? É um ritmo que move massas, é um ritmo que se caracteriza, por exemplo, que a gente colocou ali Ivete Sangalo, outras características que a gente vai ter também é que ele nasce ali nos anos 80 e vai se popularizar. Ali nos anos 80 para cá, muitos grupos, cantores se popularizaram no estilo do axé. Ele se popularizou no Brasil todinho, mas ele vem de origem nordestina. Okay? E no carnaval ele explode, okay? No Brasil todinho. E assim, gente, calma, Brian, calma. Isso a gente já vai falar bastante, que como eu, okay? Bem isso, relaxa. Calma, que a gente vai ver a capoeira, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre a capoeira. Eu não poderia deixar de falar, porque é uma coisa que eu vivi, tá? Como eu pratiquei um pouco, não tanto como eu queria, mas pratiquei. Eu não poderia deixar de falar, porque seria um erro meu. Mas bora lá. Vamos por partes, querido. Como dizia Jack. Outros aspectos culturais, tá? O Bumba Meu Boi, tá, gente? O Bumba Meu Boi, ele vai ser uma encenação teatral, ok? Referências, André, referências. O Bumba Meu Boi, ele vai ser uma característica de... Ele vai ser uma encenação teatral de uma história relacionada ao homem branco, ao boi, enfim. Essa visão do boi, na verdade, ele se tem até em Santa Catarina. A gente tem a história do boi, que se tem aqui em várias regiões do Brasil, se tem essa tradição com as festas do boi. Eu venho de uma região que tem, por exemplo, minha cidade vizinha, a minha cidade tinha a característica das danças de bois. A gente vai ter o Garantido Caprichoso também na região norte, que a gente vai ver também na próxima live. Essas festas de boi são muito caracterizadas no Brasil, principalmente por conta que o Brasil trabalha muito com o setor agropecuário, então ele vai ter uma influência muito grande em cima dessa cultura. Então é uma encenação típica, isso vai ter a variação em cada região, como se tem, e o Nordeste não poderia deixar de ter. O Bumba Meu Boi, uma festa extremamente alegre, contada uma encenação de rua, como não foge muito diferença com das outras regiões. Chegou, Brian. Calma, a capoeira tá aí, meu querido. Gente, assim, eu me orgulho muito de falar, claro, eu sou a pessoa mais qualificada. Eu cheguei a praticar capoeira, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Porque quem puder um dia jogar é algo que é revigorante, é algo que, assim, eu sentia do ponta do meu dedo até meu último fio de cabelo, meu último fio de barba, uma sensação maravilhosa. E, primeiro, é a nossa arte marcial brasileira, okay? Conhecida mundialmente. Tá? Para quem gosta de UFC, essas coisas, muitos lutadores têm base capoeira, por exemplo, o nosso Spider, né? O Anderson Silva tinha uma base muito forte na capoeira. E assim, a capoeira é uma arte marcial, tá?
Muitos falam, ah, capoeira é uma dança, capoeira é uma luta, mas ela é uma mesclagem, na verdade. E tem uma explicação por assim dessa mesclagem. Ela é uma arte marcial brasileira, como eu já disse, a gente tem que se orgulhar muito dela por conta disso, tá? É tipicamente brasileira. E foi criada num período muito, enfim, um período muito covarde para a cultura negra, aonde os escravos não poderiam demonstrar sua cultura e eram oprimidos. E para combater essa opressão, eles tinham que se defender também. E com base de lutas africanas, lutas corporais de matrizes e raízes africanas, foi desenvolvida a capoeira. E por que ela é uma mesclagem de dança e luta? É porque essa mesclagem de dança e luta era uma maneira de disfarçar os treinamentos, o treinar da capoeira, o jogar que a gente chama, tá? Se tinha roda com os instrumentos, nosso querido berimbau, o pandeiro, o tambor, ok? Era mascarado como uma dança, ok? E para isso era uma maneira de se praticar, ok? Por isso que há muita gente fala, ah, capoeira é uma dança. Não, capoeira é uma luta. Capoeira é tudo isso e muito mais, ok? A rica história que a capoeira tem no Brasil, por muito tempo, até algumas décadas atrás, infelizmente, a capoeira era marginalizada de uma maneira que se você jogasse, você era preso, ok? Se você fosse pego na rua jogando capoeira ou em qualquer roda de capoeira, você era preso. Okay? A marginalização da cultura, ok? Hoje, algo que é patrimônio brasileiro cultural, patrimônio material. Então, algo de extrema importância para a nossa cultura. Hoje a capoeira é jogada no Brasil todinho. Eu sou da região norte e joguei capoeira, ok? Com muito orgulho. Okay? Se puder, ainda vou jogar mais ainda, voltar a jogar. E assim, gente, era uma maneira de se defender. Okay? Povos que foram escravizados cruelmente, era uma das maneiras de se defender. Enquanto não se tinha isso, se joga. A capoeira se joga. Se fala que a capoeira não se luta, se joga, a gente pode dizer assim. É esse termo que o capoeirista usa, na verdade. Por isso que ela não é nem uma dança, nem uma luta, é uma mesclagem. E a nossa arte marcial brasileira é extremamente rica, é extremamente bela, ok? Quem puder, eu faço um convite, jogue, porque é algo magnífico, ok? E é muito realizada pela região Nordeste, sim. Os principais grupos de capoeira do Brasil são encontrados na Bahia, ok? São encontrados na região Nordeste, ok? Onde a gente nesse litoral brasileiro, a gente teve principais áreas de escravidão no Brasil, ok? A gente não pode esquecer também um pouco da religião, gente. Por que eu escolhi o candomblé, essas coisas? Professor, todo mundo no Nordeste é do candomblé? Não, gente. Eu coloquei só essa questão do candomblé aqui, era só para frisar, tá? Porque é uma religião de matriz africana. E a gente precisa quebrar algumas coisas alguns preconceitos estabelecidos, muito fortes. Primeiro, gente, esse que a gente chama de macumba, tá? Gente, macumba é um instrumento musical, só para a primeira coisa, tá? E a questão que se fala, macumba que colocou ali na encruzilhada, isso aqui se chama oferenda, meus queridos, tá? E alguns historiadores consideram que, na verdade, as oferendas eram maneiras de deixar alimento para os escravos fugitivos, tá? É justamente esse papo torto. Gente, isso é uma religião de matriz africana, tá? Onde a gente vai ter um importantíssimo sincretismo religioso, a mesclagem do cristianismo com culturas de matriz africanas. E assim, gente, eu sou cristão, tá? Cresci, fui criado numa escola de freiras, mas enfim, isso é para outro papo. E uma coisa que às vezes a gente pega como cristão, que eu acho que uma crítica que a gente pode fazer a gente mesmo, é que uma coisa que a gente tem pouco respeito com nossos idosos, respeito com os mais velhos e respeito com a natureza. Eu já tive a oportunidade de ir acompanhar pela universidade uma vez.
E uma coisa que eu achei lindo foi isso, o respeito com a natureza, o respeito com os idosos, o respeito com as pessoas mais velhas, coisa que a gente peca bastante. A gente tá nem aí, parece que os nossos idosos são descartados, coisas que não são, coisa que a gente deveria valorizar mais. Valorizar a nossa natureza e o respeito, a harmonia que se tem, e alguns elementos que a gente podia valorizar mais. Coisas que são valorizadas muito bem em religiões de matriz africana, candomblé, a umbanda, que tem essas diferenciações em alguns aspectos. Mas assim, é uma é algo que se tem fortíssimo na região do candomblé, porque é uma originário da religião também, mas não quer dizer que todo mundo no Nordeste faz parte do candomblé, ou da umbanda, ou coisa do tipo. Tá, gente? Só para dizer. A gente tem uma questão cristã muito forte também. Tá, gente? Ah, só lembrando, gente, por favor, o chat só é para perguntas, ok? Não vou ter que retirar as pessoas, por favor, tá? E lembrem de colocar o nome de vocês como servição para servir de chamada, ok? Não, é um momento de aula, não de brincadeira, meninos, ok? E assim, gente, a gente tem uma questão religiosa extremamente forte também no cristianismo, ok? O catolicismo, a questão dos santos, as festas, as festividades culturais envolvendo isso, Padre Cícero, entre outros, vai ter fortíssimo, tá? O candomblé aqui é um dos exemplos das matrizes religiosas do Nordeste. E assim, tentem quebrar. Uma coisa que a gente precisa começar a fazer, praticar, tá? E eu, quando comecei a praticar, me fez muito bem, é tentar olhar sem um pouco de preconceito, sem uma carga de preconceito em cima, ok? Sem essa carga de preconceito que a gente já vem, que a sociedade nos molda desse jeito preconceituosos, tá? Se eu tenho minha religião, você tem sua religião, mas respeite a outra, ok? Respeite a outra. Pode ser totalmente diferente da sua, mas respeite para você ser respeitado, ok? Entenda isso. Lembre disso. Respeite para ser respeitado. É muito importante. E assim, gente, é um, é um levantamento não, é um conselho que eu sempre dou sobre isso, tá? Então, a gente vai ter essa característica, tá? Então, respeito, vamos respeitar. Respeite para ser respeitado. Desculpa estar repetindo de novo. A lavagem do Bonfim. Professor, o que é lavagem do Bonfim? Gente, lavagem do Bonfim é um evento, ok? Que se acontece geralmente em janeiro. Bonfim, a igreja do Bonfim, no caso, Nosso Senhor Bonfim, é uma igreja característica ali na Bahia, onde as chamadas baianas, tá? Elas vão fazer a lavagem das escadarias. É um evento, é um movimento que simboliza muito o sincretismo religioso entre o cristianismo e o candomblé. Essa mesclagem, tá? Esse encontro é muito importante, que é muito característico aqui nesse evento. A lavagem do Bonfim é uma das maiores festas religiosas populares do Brasil e é realizada na quinta-feira, em uma quinta-feira de janeiro. Ela reúne milhares de pessoas em volta da igreja do Bonfim para celebrar esse acontecimento, para ver essa lavagem das igrejas, o que simboliza. É uma questão muito sobre a questão do sincretismo religioso. O que é sincretismo? Tá, gente? Essa mistura. Do que a mistura do cristianismo com o candomblé, podemos dizer, simboliza muito. É uma igreja, mas eles são simbolizados. Quem faz a lavagem das escadarias são baianas, são chamadas baianas, né? As mães de santo, enfim, são simbolizadas por essas senhoras que vocês podem ver aqui na imagem. Agora a gente vai chegar numa parte bem deliciosa, tá, gente? É uma parte bem deliciosa que é a culinária. Assim, tive a sorte, de já ter provado muitas comidas típicas baianas. E quem tiver um dia, coma. Coma e como é muito gostoso, gente. Mas bora lá. A culinária baiana, gente, ou a região, desculpa, nordestina, deixa eu me recordar. A culinária nordestina é uma culinária muito rica, tá?
Por quê? Ela vai ter influência de vários povos diferentes. E eu posso dizer que é uma culinária muito rica nos cores e sabores. A gente pode ver que se come com os olhos, com cheiro, ok? E com sabores magníficos, tá? Entendam isso. Porque essa culinária nordestina, a gente vai ter muita característica de temperos, aromas muito fortes. Ah, se fala culinária nordestina, tem bastante bem. Tem também, tem pratos que são extremamente apimentados. Eu vou dar até um conselho daqui a pouco quando a gente falar de um prato rapidinho, ok? Mas bora lá. Gente, a gente vai ter na culinária nordestina uma característica muito... Ah, sem problema, Bruno, acontece. A culinária nordestina vai ter uma variação muito grande. Tem alguns pratos que são emblemáticos, tá? A gente vai ter a carne seca, que é muito característica. A gente vai ter o acarajé, o vatapá. A profissão não existe vatapá no norte? Existe também, mas são dois vatapás diferentes, tá, gente? Só para você entender. O acarajé da Bahia, que é feito na Bahia. O acarajé ele é também muito caracterizado ali na região. A questão da comida que vai dar até uma água na boca de vocês. Por isso que eu perguntei no início, né, se vocês tinham almoçado. Vocês podem ver para essa imagem, gente, a mescla de cores. E pena que não dá para sentir o cheiro, mas seria... E vai ter o caruru aqui, a gente vai ter a carne seca, a gente vai ter o vatapá, a caldeirada de peixe, o amuqueca, a gente vai ter o acarajé, tá? E para falar rapidinho sobre alguns e uma mensagem que eu quero tirar. É uma comida que são sabores magníficos. Mas por que essas cores e sabores muito intensos? Muito se vem da culinária, da questão da matriz africana. Sim, por exemplo, o dendê. O dendê é muito característico dali por conta disso. Os aromas, algumas comidas são por conta da necessidade. A carne seca, por exemplo, a gente vai ver ali futuramente. Carne seca, ela é desse jeito por conta que se precisava andar grandes espaços, grandes territórios, e não se tinha como guardar a carne de maneira refrigerada. Hoje a gente tem um refrigerador, hoje a gente tem uma geladeira, hoje a gente pode embalar vácuo, enfim, tem várias maneiras de se hoje. Mas há décadas atrás, há gerações atrás, não se tinha isso. Lembrando que é uma região, okay, com cidades com mais de 400 anos em algumas cidades. Ok? Lembrando que foi a primeira região que o colonizador português chegou. Tá? Então, assim, e a influência de vários povos vai ter uma mesclagem cultural de sabores muito intensa. Ok? São comidas que são reconhecidas no mundo todo. Quando se fala de Bahia culinária, você lembra do acarajé, por exemplo. Mas bora aqui para alguns. Cuscuz nordestino. Simples e saboroso, tá, gente? Cuscuz, tá? O que é um cuscuz? É uma massa de milho, tá? Elaborada uma massa de milho feita numa panela típica. O cuscuz ele é cozido no vapor, mas ele é totalmente diferente do que é feito em São Paulo. Geralmente o cuscuz nordestino, ou ele pode ser acompanhado só com a manteiga de garrafa, a manteiga ou queijo, ou ele pode ser temperado como nessa imagem aqui embaixo. Mas ele é muito característico no Nordeste, do jeito que se come. Bora colocar aqui mais ou menos. Vocês têm a polenta aqui, que também é de milho, feito cozido, enfim. Tem o equivalente, vamos colocar numa balança para o nordestino. É o que é extremamente consumido no Nordeste, ok? Baião de dois. Tá, gente? Baião de dois, por que baião de dois? É feijão e arroz, só que a gente vai ter, ele é principalmente da culinária cearense, tá? Ele é principalmente caracterizado no sertão, entendam isso, tá? E ele vai mesclar diversos sabores, vai mesclar até a carne seca também nesse prato. E assim, ele é um prato dessa mesclagem. Ele vai nascer a partir da necessidade de se aproveitar esses alimentos, como se tinha só o arroz e o feijão. E essa mesclagem, enfim, se criou um prato extremamente saboroso. Hoje, se você for no Nordeste, quando eu viajei para Ceará, para Fortaleza, de comer um baião de dois original cearense. Ok, uma coisa magnífica. Isso daqui é a imagem de um baião de dois, tá, gente? É para deixar vocês com fome mesmo, com vontade.
O clássico acarajé baiano, gente, isso daqui é magnífico. Desculpa, mas isso daqui é de dar água na boca. O acarajé é uma massa, tá? Vamos colocar uma coxinha. Assim, ele é parecido, ele é redondo, meio oval. Ele é, ele é caracterizado por ser de massa de feijão. A massa dele é de um feijão, que ele é feito da pasta de um feijão triturado, e ele vem ser recheado com uma espécie, ou com camarão, ou com vatapá. Ele tem algumas receitas, tá? E assim, ele é muito caracterizado pela. Vou passar aqui colocar as imagens para vocês. Isso daqui é do acarajé, tá, gente? Ele é dessa forma e servido dessa maneira. Ele é frito no óleo de dendê, aí tem que ser frito, ele é caracterizado, é algo que é muito tradicional. Vamos dizer, que maldade. Ele é muito tradicional. Ele é bem minucioso esse preparo. Tem que ser de uma maneira bem tradicional. O óleo de dendê, o arroz típico, o feijão típico, o recheio, o vatapá, a questão do caruru, ou o camarão. E uma coisa mais típica ainda nele são as pessoas que vendem, ok? São as famosas baianas, ok? Essas senhoras trajadas de maneira, ok? Dessa mesma maneira. Isso daí não é só uma roupa, isso é uma tradição, ok? E esse modo de vender hoje é patrimônio material cultural brasileiro. Ok? Isso é típico, principalmente no caso da Bahia, ali de Salvador, principalmente, que as esquinas de Salvador, elas possuem fortemente essa cultura do acarajé. Enquanto na minha região, que eu vou falar que a gente tem o tacacá, aqui se tem o acarajé. E conselho, anotem, tá? Esse conselho, gente. Se um dia vocês forem na Bahia comer um acarajé, tá? Esperem. E a baiana chegar, perguntar para vocês querem quente ou frio? Vocês vão querer quente ou frio? Gente, quente, você tem certeza? É assim. Gente, quente ou frio, na verdade, é um jeito de falar tradicional ali que todos eles vão servir quentinho, bonitinho. Claro, a gente não quer comer uma comida fria, tá, gente? O quente ou frio é se ele vem com muita pimenta. Ah, o frio ele vem sem pimenta, ele vem só com o necessário ali. Ok? O quente, ele é com muita pimenta. Por isso que se caracteriza que o baiano gosta de muita pimenta. Ok? É um povo quente, tá? Por conta disso. O acarajé quente, se você pedir o quente, vai ser extremamente quente mesmo, com muita pimenta. Então, vai um conceito. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de viajar e for experimentar um acarajé, se você gostar de pimenta, pede quente. Mas se você quiser não queimar a boca, ter uma ardência muito grande, peça frio, mas vai vir quentinho, vai sem pimenta, ok? A carne seca, gente. A carne seca é uma carne salgada. Ela tem um preparo, tá, gente? Característico dela é para conservação. O sal ali, tudinho, é por conta da conservação. Como eu já tinha falado anteriormente, e ela é caracterizada muito em vários pratos típicos no Nordeste, principalmente os pratos típicos da região da, desculpa, da região do sertão, tá, gente? Pra vocês entenderem. Por quê? Você tinha que percorrer longos espaços e você não tinha como conservar a carne. E foi uma maneira achada que para se conservar com o sal, temperos, enfim, a carne. Tem todo um processo. O Yuri, carne seca é bom? É excelente, Yuri. Ela é muito caracterizada na, na, no baião de dois, é colocado também, tá? Mas assim, a carne seca por si só ela já é muito gostosa. Ela é um pouco mais salgada, mas ela tem um sabor muito intenso, tá? Ela, como eu falei, ela é caracterizada em vários pratos. O próprio cuscuz que eu falei ali em cima, ele pode ser colocado carne seca. E também a gente pode ser colocado na tapioquinha. Se vocês têm de tapioquinha aqui, tá? E também muito característica da questão nordestina. A tapioquinha nordestina, ela tem um recheio bem mais elaborado, podemos dizer assim. E a carne seca é um deles, tá?
É assim, gente, a carne de sol, a carne seca, ela vai ser a carne de sol vai ser por conta disso, por conta de conservação, tá? É essa necessidade, ela nasceu a partir de uma necessidade de se conservar a carne. E hoje é algo que é marca da culinária nordestina. Aqui são um exemplo, gente. Aqui é carne seca com. Para vocês chama aipim, para lá macaxeira, tá? Também para mim é macaxeira, tá? A carne seca aqui, tá? Outra coisa que também se tem essa variação linguística. Opa, passei. Agora que eu falei de variação linguística rapidinho, tá, gente? Só para vocês entenderem, voltando lá naquela questão da literatura lá atrás, se não o português melhor falado, tá? Melhor, mais próximo da língua culta brasileira, mais próximo de ser escrito, é o é no Nordeste, no Maranhão, tá? Ali se fala, ok, questão da gestão, apesar que nenhuma variação linguística não está errado, tá? Não se corrige fala, se corrige escrita, na verdade, porque, por exemplo, o mineiro tem suas características, o gaúcho também, mas o mais bem falado, podemos dizer assim, é ali no Maranhão, tá? Como um detalhe a mais, fiz na culinária. E assim, gente, o que o prof pede aqui para vocês, tá, gente? É que vocês tenham seja uma geração mais crítica e de mais mente aberta, ok? Não cresça com um preconceito já enraizado, tá, gente? Não cresça com preconceito. O nordestino está invadindo o Brasil, já veio a região sudeste, região sul agora, enfim. Não cresçam com isso, gente. Isso acho que é tóxico pra gente, tá, gente? É um pedido que o professor de vocês faz. Eu também, por vim de uma região diferente, também sofri essa questão. Tem aquelas piadinhas bobas, aquelas coisas que às vezes a gente tem um próprio colega de trabalho, enfim. Isso não é saudável. Vocês podem ter colegas nordestinos, eu não sei se a turma de vocês especificamente tem, eu não estou recordando agora, tá? Mas na escola a gente tem alunos que são do Nordeste, são vivências que teve que sair da sua região por algum motivo. Eu tive meus motivos, o Brad disse que tem um amigo. É, respeite, respeite. Okay? Porque tem suas características. Por exemplo, eu tenho meus pratos típicos, o nordestino tem um prato típico, o sulense tem seus pratos típicos e por aí vai. Então, bora respeitar todo mundo. Ok? Respeite. E assim, a gente tem muito preconceito. Vou dizer a gente porque isso é muito questão social. A gente cresce com preconceito por não conhecer. A partir do momento que a gente começa a conhecer, a gente respeita ou passa a gostar também. Porque, gente, a culinária aqui, eu queria ter até feito. Seria maravilhoso. Alguns desses pratos eu sei fazer. Fazer um delivery aqui com você, né? Seria excelente. Uma degustação, seria maravilhoso. Mas, enfim, está em ambiente online, não dá nem para sentir o cheiro, então. Gente, assim, o pedido que eu faço no governo para vocês, que vocês cresçam de maneira crítica, pensem, não reproduzam esses preconceitos que são enraizados, ok? Não reproduzam, valorizem cada região brasileira, porque todos nós somos brasileiros. A região sul não é melhor nem pior do que a nordestina, a região norte não é nem pior ou melhor do que outra. Cada uma tem suas características, boas e ruins, ok? Então, assim, gente, valorizem, respeitem. Eu vou deixar algumas falas, tá, aqui para você, rapidinhos. Assim. Nordestino é quem tem a alma forte, é quem assusta a própria seca, é quem respira a cultura, é a planta que conhece a própria raiz. Filhos e filhas do sol, é o povo da culinária bonita e do sotaque gostoso. É quem chama de manhinha, sinônimo de dedicação. É quem sente orgulho de onde nasce. E se precisar sair, sente saudade de onde cresceu. É uma frase assim, que esse sotaque gostoso, né? Assim, e lembrando,
sotaque nordestino também é variado. O sotaque do baiano é um, do cearense é outro, enfim, é bem variado também. Vocês sempre brincam na sala pedindo para eu falar biscoito também, o nordista tem um sotaque. E assim, gente, tem até outra frase de uma música que eu gosto muito, praticamente sempre, quase todo dia eu escuto. Não sei se vocês conhecem, tá, gente? Que no Nordeste vai desde o rap ao rock and roll, ao forró, ao axé, enfim, a variação é extremamente grande. Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam com realmente são, não deixe que suas matrizes e suas raízes morram por falta de irrigação. Ser nortista e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo, é ter nas mãos um destino nunca clandestino para os desfechos metropolitanos.